Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. A partir de agora, as principais informações do dia do telejornal NT Sul. E hoje a gente vai mostrar um trabalho coletivo com resultados que surpreendem até mesmo os organizadores. A ação em Porto Alegre, chamada Bazar da Aldeia, mantém educação e assistência para centenas de crianças e adolescentes. O que o Bazar faz aqui, o que o Bazar arrecada, vai para os projetos da aldeia. E isso aí nos dá uma gratificação imensa, né? Porque a gente trabalha em função das crianças. E ainda, relatório revela como os estudantes enxergam o ambiente escolar e o que desejam para o futuro da educação. Não são só as tais demandas objetivas. Há muitas questões subjetivas que a gente começou a ver que precisa ser melhor trabalhada, independente do nível socioeconômico. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti ensina como calibrar seu currículo em tempos de inteligência artificial. É preciso tomar alguns cuidados na hora de preencher as informações. Hoje ela vai dar 6 dicas pra gente. Vai desfilar no Dia do Gaúcho? Bernardo Miller vai trazer informações sobre os exames e documentos dos animais exigidos pela Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul. A previsão é de que 1.200 cavalos vão participar do desfile. E hoje nós vamos receber ao vivo aqui no NT Sul o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Nós vamos entender quais são os próximos passos do governo após a reprovação pela Câmara de 2 projetos polêmicos que tratam sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor e o estacionamento rotativo pago. E você de casa pode participar tanto do telejornal, comentando os diferentes assuntos que a gente vai trazendo aqui, pode contar a sua notícia e pode também mandar uma pergunta aqui para o prefeito Leandro Balardim, que em instantes estará ao vivo com a gente aqui no telejornal. Então, mande seu recadinho para a gente no WhatsApp, 51997697129. Esse é o número que está aparecendo na telinha. Isso mesmo. Quer participar com a gente? Manda sua mensagem no 51997697129. Estamos no ar também nas nossas lives, no Facebook e no YouTube. Você de casa pode participar por meio delas também, escrever aí o seu recado, a sua participação. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Centenas de crianças e adolescentes atendidos com serviços de educação e assistência. Assim é o dia a dia da ONG Aldeia da Fraternidade, na Zona Sul de Porto Alegre. Boa parte dos recursos que mantém a instituição vem do Bazar da Aldeia, um trabalho coletivo com resultados que surpreendem até mesmo os organizadores. Há 13 anos, a loja transforma moda em impacto social, servindo como fonte de renda para o projeto, localizado no bairro Tristeza. No mesmo prédio, funciona também uma escola de criatividade que oferece oficinas de costura e macramê. As peças comercializadas no bazar são fruto de doações e passam por um processo cuidadoso. Toda a curadoria do bazar é feita por voluntárias, desde lavar as peças, consertos, precificação, tudo. Então a gente tem um grande forte aqui no feminino. No andar de cima a gente tem também a seção de peças masculinas e a gente tem no fundo do bazar uma seção de peças exclusivas, que são aquelas doações que a gente recebe, que são marcas, são peças que estão em ótimo estado. Então, para a gente valorizar um pouco mais essas marcas, a gente colocou num espaço diferente, com um preço também um pouquinho diferente, mas que continua na mesma proposta de ser uma moda mais acessível para a comunidade. O espaço foi reformado com investimentos recebidos através do programa Pró-Social do Governo do Estado, em parceria com a iniciativa privada. Novas máquinas de costura chegaram para a oficina onde Maria Angélica é voluntária. Ela está no bazar há 12 anos e é uma das responsáveis por fazer eventuais reparos nas roupas recebidas. Mas o trabalho dela não fica apenas nisso. Nós até fizemos criações aqui. A gente está criando, vai começar a fazer kimonos, porque a gente recebe muita doação de tecido, né? Muito tecido, e a gente tem que começar a customizar. O que o bazar faz aqui, o que o bazar arrecada, vai para os projetos da aldeia. E isso aí nos dá uma gratificação imensa, né? Porque a gente trabalha em função das crianças. E é aqui para a ONG Aldeia da Fraternidade que vem 100% do lucro do bazar. Então, por isso, a gente veio até a ONG conhecer um pouco desse trabalho realizado com crianças e adolescentes.
Vem comigo. A Aldeia da Fraternidade é uma das instituições conveniadas com o município de Porto Alegre, de onde vem a maior parte dos recursos. Mas todo mês arrecadam uma média de R$30 mil por meio do Bazar da Aldeia. Hoje, a ONG atende mais de 450 crianças e adolescentes. No ensino fundamental, são 250 alunos que aprendem com a metodologia do Instituto Lumiar. A metodologia ela é considerada inovadora porque ela trabalha com 6 pilares. Então, um dos pilares é a multitariedade, ela é uma escola onde os estudantes eles estão juntos nos 3 primeiros anos, que é as séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro. No 4º e 5º anos também eles ficam juntos, então a gente chama de F1, F2, F3 e F4. E aí nesses ciclos eles completam a primeira série até a 9ª série. Acham muito da aldeia antes de entrar é de que o ensino é fraco por não ter prova ou esse tipo de coisa para nos avaliar. Mas aí tu vai vendo que tipo ao longo do tempo, eu saí em 2019 e voltei. E, meu maior medo era não conseguir acompanhar as escolas lá de fora, tradicionais. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu estava até na frente deles. Além das aulas que acontecem pela manhã, à tarde tem várias oficinas, como a de criatividade, as de expressões artísticas e as de práticas esportivas. Durante a semana, a gente tem alguns projetos, tipo português, matemática. A gente tem até alguns projetos que a gente faz bastante prática, tipo educação física, onde é que agora a gente está fazendo esportes radicais, tipo, a gente está tentando fazer algum tipo de parkour com obstáculos, a gente está fazendo jogos cooperativos para trabalhar o nosso corpo e também a gente está fazendo algumas aulas de escrita para não deixar passar a parte que tem que fazer, né? Tipo, a parte importante da escrita e do português. A Aldeia da Fraternidade também está em obras, buscando captar recursos para ampliar o serviço da educação infantil, que deve passar de 126 para 342 crianças atendidas. E o que eu posso dizer para vocês é que foi muito legal poder conferir de perto um pouco do trabalho que é realizado por aqui. Muito bom, iniciativa social que gera impacto positivo na vida dessas crianças, como a gente viu aí. Gente, a Secretaria Municipal da Saúde reduziu a carga horária de atendimento no 3º turno aqui em Cachoeira do Sul. O serviço que antes era prestado em horário estendido, de segunda a sexta-feira, em 2 postos de saúde, passa agora para 3 dias na semana. De acordo com a secretária Camila Barreto, a medida foi adotada em virtude da redução da procura de atendimentos para casos suspeitos de dengue e também de síndromes gripais. Na tela, a gente destaca como ficam os atendimentos no 3º turno da saúde. Então, me acompanhe destacando, isso aqui trata-se de Cachoeira do Sul, especificamente, 3º turno da saúde. Então, as mudanças a partir desta semana, como a gente destacou. Atendimentos serão, então, nas segundas, terças e quartas-feiras, então nesses 3 dias apenas, segundas, terças e quartas. O horário de atendimento das 17, das 5 horas da tarde, até as 21 horas, até as 9 horas da noite, 5 às 9. Locais: IAP Central, Rua Conde de Porto Alegre e IAP Centro Social Urbano, bairro Santa Helena. Prioridade: atendimentos para suspeitas de dengue e síndromes gripais. Então, quem tiver aí um outro sintoma, enfim, tem aí a UPA e também o atendimento regular das unidades de saúde. Os tradicionalistas que pretendem participar do desfile Farroupilha em Cachoeira do Sul, no dia 20 de setembro, deverão estar com os exames dos cavalos em dia e apresentar o formulário junto à Inspetoria Veterinária. 18 de setembro é o prazo limite para a regularização da Guia de Trânsito Animal. O dia 20 de setembro está chegando e com ele vem o tradicional desfile do Dia do Gaúcho, tradicional momento que fecha a Semana Farroupilha. Os tradicionalistas pegam seus cavalos, as entidades se reúnem para esse momento tão especial. Porém, tem uma documentação que é muito necessária para você não ter problema. Estou falando da Guia de Trânsito Animal, a GTA, que já pode ser emitida junto à Inspetoria Veterinária, aqui junto também ao Parque da Fenarroz. Para isso, vou conversar com a médica veterinária Aline, ela que está como responsável dessa emissão.
Ali na expectativa em torno de 1.200 animais esse desfile, ainda um percentual pequeno, mas aos poucos os tradicionalistas, os que criam animais, estão buscando essa documentação. O que é necessário e a expectativa de vocês para conseguir esse número e estar tudo ok para o 20 de setembro? Isso aí, Bernardo. A inspetoria vai realizar a emissão da guia de trânsito animal, né? São necessários os exames de anemia, né, com validade de 180 dias, a vacina da influenza, né, e a documentação fiscal quando esse produtor, quando esse criador, esse participante, ele possui talão de produtor. Com isso, ele comparece à inspetoria veterinária e solicita a sua GTA, né, ou ele cadastra uma senha do produtor online que ele pode, ele mesmo, emitir em casa a sua guia de trânsito animal. A gente espera em torno de 1.200 participantes, né, 1.200 cavalos, em torno de 120, 150 já foram emitidos, tá? Com a emissão da GTA, esse participante ele retira a pulseira de identificação, né, que é um dos meios de fiscalização, né, da inspetoria do serviço durante a realização do desfile e a conferência, né, dos exames. É importante a gente esclarecer porque a guia de trânsito animal ela não é só um documento, mas sim ela certifica que esse animal está com a saúde em dia. Por que é tão necessário o GTA? Acho que é importante a gente deixar essa informação. É a exigência, né, do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura para o trânsito dos animais, né? Seja ele uma simples cavalgada ou uma movimentação interestadual, né? É exigido a guia de trânsito. Nesta GTA, ela contém a data e a realização dos exames de anemia, né? E da vacinação da influenza equina. Então, é importante que todos os participantes tenham a GTA em mãos. Prazo máximo para emitir esse documento? Dia 18 de setembro, quinta-feira. Ok. O pessoal costuma deixar muito para a última hora ou não? Sim, eles costumam deixar para a última hora, por isso mesmo que nós já estamos realizando a emissão dessa GTA desde o dia 2, né? Agora no próximo final de semana nós teremos também o rodeio e essa GTA, ela excepcionalmente para os festejos farroupilhas, ela tem uma validade ampliada, né? Que serve até o dia 20. Então, cavalgadas, a participação no rodeio, no acampamento Farroupilha que terá aqui junto ao parque, essa guia de trânsito, ela contempla toda essa movimentação. Ok, quem participa do rodeio já tem que então emitir e estar à disposição isso no final de semana. Isso. Os participantes do rodeio, eles já terão a GTA com destino à Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul. Esse ano, a Semana Farroupilha contempla, né, desde a chegada da chama no município até culminando no desfile no dia 20. Inspetoria, serviço da inspetoria, o horário de funcionamento e também é importante a gente deixar claro que você pode fazer isso de casa, né? Através do atendimento online, produtor online, isso pode ser encaminhado de uma maneira mais rápida, mas para quem prefere estar aqui, vir até a inspetoria, o serviço de vocês. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, Bernardo. Ok. E no site Produtor Online, né? Isso, no site Produtor Online, mediante o cadastramento prévio junto à inspetoria desse criador. Ok. Tá certo, Aline, obrigado por nos atender. Espero que o pessoal consiga agilizar esse serviço, que não deixe lá para o dia 18. Isso aí, aguardamos a todos para fazer um bonito desfile no dia 20. Tá certo. O recado então da Aline, você que tem o desejo de desfilar a cavalo no 20 de setembro, procure a sua GTA através da inspetoria veterinária ou através do endereço Produtor Online. A gente deixa aqui esse endereço eletrônico onde você pode encaminhar essa documentação que é importante para o desfile e também para toda a Semana Farroupilha, seja no próximo final de semana com o rodeio da Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul e finalizando ali no dia 20 de setembro com o desfile Farroupilha no Dia do Gaúcho.
Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E você de casa, pretende participar também do desfile Farroupilha, do Dia do Gaúcho, seja em Cachoeira do Sul, em algum outro local, em alguma outra região onde chega o sinal da TV Novo Tempo? Já participou alguma vez? Conte pra gente aí nas redes sociais, nosso WhatsApp é o 51997697129. Fique à vontade, inclusive, se quiser mandar aí uma foto também de alguma participação, será um prazer colocar aqui na nossa telinha. A propósito ainda, se tratando aí do Dia do Gaúcho, no dia 19, na sexta-feira que antecede o Dia do Gaúcho, a gente vai ter aqui um Quiz Farroupilha, é a segunda edição deste programa, né, ou deste concurso que a gente realiza aqui no Telejornal NT Sul, reunindo aqui estudantes. Teremos aqui a apresentação do Bernardo Miller e da Lena Caetano também, não com o objetivo de promover efetivamente um concurso, uma competição, mas para traduzir para diferentes regiões do nosso país alguns valores, alguns costumes do Rio Grande do Sul. Vai ser certamente um momento bem bacana, já deixo aí o convite para você de casa. Daqui a pouquinho, aqui no Telejornal NT Sul, a gente tem a presença do prefeito Leandro Balardim. Já tem também muitas perguntas chegando, você de casa também pode participar. 51997697129 é o número para você interagir com a gente. E olha, informação para os moradores do bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul. A Corsan vai realizar um serviço para melhorar a pressão da água no bairro e para isso vai suspender o abastecimento de água hoje. A parada inicia às 1h30 e deve se estender até o final da tarde. Após concluído o serviço, a água deve retornar às torneiras gradativamente. E a gente muda de assunto agora para falar sobre um relatório inédito que ouviu mais de 2.300.000 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental no país. Entre os achados estão percepções que revelam como eles enxergam o ambiente escolar e o que desejam para o futuro da educação. Com a participação de mais de 21.000 escolas em todo o Brasil, os estudantes falaram sobre aprendizagem, clima, convivência, inovação e participação no ambiente escolar. O levantamento mostrou que 75% dos estudantes do 6º e 7º anos confiam em adultos na escola, mas apenas 58% se sentem verdadeiramente acolhidos. Já entre os mais velhos, só 31% afirmaram sentir liberdade para se expressar. Os alunos dos 8º e 9º anos também apresentaram uma visão menos positiva sobre a escola que os dos 6º e 7º anos. Para os estudantes, aulas práticas são tão relevantes quanto atividades esportivas. E quase metade dos adolescentes apontou jogos, competições e Olimpíadas como essenciais para melhorar a convivência. O relatório também revelou desigualdades significativas nas experiências escolares em relação a território, deficiência, cor e vulnerabilidade social dos alunos. A escola acaba sendo um lugar onde eles esperam ter muito mais respeito, considerar a potência da sua diversidade, quem eles verdadeiramente são e como que os conteúdos que são trabalhados ali precisam levar em consideração essas demandas. Não são só as tais demandas objetivas. Há muitas questões subjetivas que a gente começou a ver que precisa ser melhor trabalhada, independente do nível socioeconômico. Está sendo inaugurada a nova cadeia pública de Porto Alegre. O investimento é de 139 milhões de reais nesta intervenção que restabelece a ordem e abre caminho para um sistema mais humano e eficiente. A cadeia esteve fechada por aproximadamente 2 anos. Em 2008, durante a CPI do sistema carcerário, a unidade recebeu o título de pior prisão do país. 5 anos depois, em 2013, foi considerada uma das piores penitenciárias da América Latina, segundo critérios da Organização dos Estados Americanos. São 1.866 vagas em celas coletivas, que podem manter de 6 a 8 apenados e mais 18 vagas para pessoas com deficiência. Recados da audiência agora, vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade, o WhatsApp na tela para você participar com a gente, 51997697129. Conseguiu salvar aí no seu smartphone? Muito obrigado a você que separa um tempinho para trocar informações, trocar ideias com a gente diariamente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Então vamos aqui para a tela, recados chegando.
Josiane Neto está fazendo aqui uma pergunta. Quero saber se vai precisar de alguma autorização para as crianças desfilarem a cavalo no dia 20. Josiane, muito obrigado pela tua pergunta, pela tua participação. A informação que a gente tem é que não precisa de uma autorização expressa para essa participação de crianças, né? Ou aqueles que são menores de 18 anos. Mas, evidentemente, o responsável tem que estar por ali, né? Tem que estar junto. O importante é que o animal, o cavalo, precisa ter a guia de transporte, a devida autorização, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Mais recados por aqui. Juliana Martins, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, por ter saúde e também agradecer aos amigos e familiares por estarem comigo. Obrigado, meu Deus, diz aqui a Juliana. Obrigado, Juliana, pela participação e aproveito aqui em nome de toda a nossa equipe do Telejornal NT Sul para te mandar um grande abraço, desejo de muitas felicidades e muitos anos de vida, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para a tela com mais recados aqui da nossa audiência. A seguir, no quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti ensina como calibrar o seu currículo em tempos de inteligência artificial. É preciso tomar alguns cuidados na hora de preencher as informações. E hoje ela vai dar 6 dicas pra gente. Hoje nós vamos receber ao vivo no NT Sul o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Nós vamos entender quais são os próximos passos do governo após a reprovação pela Câmara de 2 projetos polêmicos que tratam sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor e o estacionamento rotativo pago. Nós voltamos já, fique com a gente aqui na TV Novo Tempo. Hora de almoço e hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos de volta ao vivo com o Telejornal NT Sul. Neste dia ensolarado no sul do Brasil, vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul, que fica também na região central do estado gaúcho. Nenhuma nuvem no céu neste momento, um dia realmente muito bonito, não é? Sem nuvens como a gente vê aí. E o que esperar para os próximos dias? E para hoje ainda, está chegando o meteorologista Gustavo Verardo com os detalhes da previsão do tempo. Olá a todos os que nos acompanham. A quarta-feira vai começando, aliás, começou com temperatura baixa em Cachoeira do Sul. A mínima observada foi de 9 graus e hoje a máxima alcança os 23 graus. Em uma tarde ensolarada, aliás, um dia de tempo firme, de tempo seco, muito bonito. Tem massa de ar frio atuando no Rio Grande do Sul e que inibe a formação de nuvens de chuva. Nessa quarta-feira, o sol predomina e nada de chuva. Na quinta-feira, mínima de 10, com sensação de frio logo cedo. A máxima da quinta atinge até os 22 graus, em uma tarde super agradável e com umidade em torno de 45%. O sol segue predominando praticamente sem nebulosidade. Na sexta-feira, mínima de 10 e máxima de 22. A tendência é de uma sexta-feira com vento leste e sensação térmica um pouco mais baixa. Porém, não há estimativa de chuva. Tem uma grande massa de ar seco atuando no estado do Rio Grande do Sul, que mantém o tempo firme. E, aliás, no Rio Grande do Sul, a tendência é de tempo ensolarado. A gente vai ter uma sequência de dias com tempo firme. As temperaturas permanecerão baixas na Serra Gaúcha, por exemplo, com mínimas de até 5 graus nos próximos amanheceres. Ainda é inverno, então não guarde o cobertor e até o próximo. Inicia daqui a pouco, às 2h da tarde, o Feirão de Empregos, promovido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, na parceria com o Senac e FGTA Cine. O objetivo é de aproximar empresas que estão com vagas abertas e candidatos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. 35 vagas estão à disposição. Durante a programação, além da possibilidade de participar de processos seletivos, os candidatos vão ter acesso às oficinas gratuitas de capacitação, como a de confecção de currículos e comportamento em entrevista de emprego. Até sexta-feira, o Senac também será ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis que vão ser doados ao Mesa Brasil.
Hora de mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Vamos dar uma passadinha pelas redes sociais. Está com a gente aqui no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Alessandra Mota Brito. Obrigado, Alessandra, pela tua participação. Vamos aqui para o YouTube. No YouTube está com a gente o Maicon Christian também interagindo. Obrigado, Maicon, pela companhia. A Ingrid Cardoso, Rosemary, o Nazareno. Muito obrigado a vocês também pelos recadinhos. E a produção já me alerta aqui que a gente está recebendo muitas mensagens da nossa audiência com perguntas para o prefeito Leandro Balardim, que em instantes estará com a gente ao vivo aqui no Telejornal. Então você de casa também pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129, o número para você enviar aí o seu questionamento, tá bom? Bom, está na hora do nosso quadro Minha Carreira, aqui no Telejornal NT Sul. Quinzenalmente, aqui no Telejornal, Grace Tomazetti passa por aqui, trazendo dicas importantes sobre construção de carreira, né? Que é algo fundamental no nosso dia a dia. E hoje ela vai falar sobre algo que é a questão de calibrar o currículo. Como a gente construir um bom currículo quando tem ali uma vaga de emprego, a gente vai enviar esse currículo para uma organização. Em tempos de inteligência artificial, quer dizer, não dá para romantizar, né, encher demais o currículo, às vezes, de conhecimentos ou domínios que a gente pode não ter, não é? Para não dar problema. Mas, de menos, também pode ser problemático. Minha Carreira agora, Grace Tomazetti chegando. Criar um currículo atrativo para os recrutadores pode ser um belo desafio. Principalmente porque hoje em dia, antes de chegar às mãos deles, seu currículo irá passar por computadores com mecanismos de inteligência artificial e também filtros de buscas, que farão uma seleção prévia para a vaga desejada. Aí vem a pergunta: como destacar meu currículo em meio a tantos outros candidatos? Para ganhar esse destaque, por melhor que sejam seu histórico profissional e a sua formação, é preciso tomar alguns cuidados na hora de preencher as informações no currículo. Ou você poderá perder a chance de ser encontrado por uma empresa, mesmo que ela esteja procurando alguém exatamente como você. Reuni para o comentário de hoje 6 dicas para calibrar o seu currículo em tempos de inteligência artificial. Vamos a elas? Dica 1. Organização geral das informações. Coloque cada informação em seu devido lugar e as palavras-chave nos campos adequados. Um currículo padrão segue uma estrutura básica: dados pessoais, objetivo profissional, resumo das qualificações, experiência profissional e principais realizações, formação acadêmica com cursos complementares e idiomas e outras informações. Dica 2. O objetivo profissional deve ser específico e personalizado. O currículo pode e deve ser adaptado para a vaga a que você está se candidatando. Isso inclui personalizar o objetivo profissional e as qualificações de acordo com os requisitos da vaga. Se o cargo mais utilizado nas plataformas for recepcionista, por exemplo, use exatamente essa palavra, porque é dessa forma que o recrutador provavelmente vai fazer a busca. Se você colocar recepção, pode acabar ficando de fora do resultado. Dica 3. Destacar suas experiências profissionais e acadêmicas de forma eficaz. Este tópico deve estar em ordem cronológica decrescente, ou seja, coloque primeiro as experiências profissionais mais recentes, incluindo a atual, caso esteja empregado no momento. Dica 4. Conhecimentos em idiomas, cursos e informações extras. No quesito idiomas, é importante deixar claro o seu nível de conhecimento em cada língua. E não vale mentir. Pense que, se for entrevistado, possivelmente terá que comprovar essa informação na prática. Vamos a outro exemplo? Se um engenheiro muito bom em JavaScript preencher o currículo apenas com conhecimento em várias linguagens de programação, ele não vai aparecer na busca quando o recrutador procurar por JavaScript. Essa dica vale ainda mais para quem faz um curso novo ou ainda não conseguiu atuar na área. Dessa forma, mesmo que não tenha experiência profissional, você terá mais chances de aparecer na busca e começar a fazer o que quer.
mas tenha em mente o que é relevante para cada vaga desejada. Se o curso não estiver com nenhuma relação com o objetivo profissional seu, melhor é deixar de lado. Dica 5. Cuidado com as palavras-chave e os filtros automáticos. Como a primeira triagem de currículos normalmente é feita por computadores, erros de escrita podem fazer com que você seja descartado do processo. Mais um exemplo aqui. Se você colocar em seu currículo que quer trabalhar em TI, mas o filtro do recrutador for específico para analista de dados, existe um risco altíssimo de seu currículo não ser visualizado. E por fim, dica 6. Revisar e atualizar regularmente o currículo. É imprescindível e importante garantir que seu currículo reflita suas experiências mais recentes e relevantes para o momento atual da sua carreira. Além disso, pensando em estratégias de otimização de busca, é importante manter o currículo sempre atualizado, para aumentar as possibilidades dele ser encontrado e visualizado pelo recrutador. Um critério bastante utilizado pelos recrutadores na hora da triagem, especialmente em sites de emprego e currículos online, é a última data de atualização do documento. Na filtragem, é comum eles colocarem um filtro do tipo última atualização até 6 meses. Para encontrar as melhores oportunidades, é necessário, então, estar sempre antenado com o mercado e os requisitos das vagas. Seu currículo também deve mostrar que você é um profissional dinâmico e atualizado. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões para a TV Cachoeira pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E está comigo aqui no estúdio do Telejornal NT Sul, o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Leandro, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde. Para mim é uma honra sempre voltar a essa casa e poder falar com a nossa comunidade. Perfeito. Prefeito, a realidade, vou fazer aqui uma metáfora, né? Talvez desse para a gente comparar a realidade como uma grande pedra no meio da estrada, né? Se a gente passa por aquela pedra, não tem como a gente ignorar. A gente pode gostar da pedra, pode não gostar dela, pode até fazer uma poesia para a pedra, mas ela está lá, como um monumento à sua própria existência. Por que eu estou falando isso? Uma realidade que se impôs em Cachoeira do Sul essa semana foi a rejeição de 2 projetos que eram importantes, né, para o seu projeto de governo aqui em Cachoeira do Sul, o projeto do FAPS e também o projeto do estacionamento rotativo. Como é que o senhor pretende lidar a partir de agora com essa relação com a Câmara de Vereadores, porque boa parte de suas iniciativas precisam passar por ali? Daniel, tu começas bem falando em pedras, né? E eu, aos 11 anos de idade, eu ingressei para o movimento escoteiro. E eu aprendi uma frase que eu nunca me esqueço e que eu carrego comigo eternamente. A vida é como uma grande jornada, onde se vence o caminho a percorrer passo a passo, desviando os obstáculos e desviando as pedras. Olha aí. E eu sigo essa lógica e eu tento sempre desviar as pedras, reconstruir o caminho a ser percorrido, ajustar a rota sempre que for necessário e tomar decisões do caminho mais correto, da ética, da verdade, da transparência, da lealdade, da dignidade, da humanidade. E quando eu assumi Cachoeira do Sul, e quando eu debati no período eleitoral, sabíamos do rombo que a cidade passou, pelo descaso, pelo desgoverno, pelos roubos, por tudo que aconteceu com a cidade que atrasou ela. Essa culpa não é minha, não é do cidadão, mas foram escolhas erradas e equivocadas dessas pessoas que até foram depostas da gestão passada. E a gente tem tentado reconstruir, recuperar a cidade, arrumar a cidade, limpar a cidade, mas falta sim recursos. E sem reformas não tem como fazer milagre. A gente está devendo muito, há muito tempo, ao nosso povo. Eu sou um pedaço desse instrumento que está lá investido na responsabilidade de fazer as reformas. E tudo que a gente propõe, não, às vezes, nem sempre é o nosso desejo pessoal.
Eu gostaria que tivesse recurso, que tivesse orçamento, que tivesse capacidade, para que a gente pudesse executar o que a gente se propôs. Mas nem por isso a gente desanima, nem por isso a gente, no primeiro obstáculo, na primeira pedrada, a gente vai deixar de fazer o que a gente se propôs. Então, o diálogo com a Câmara, ele sempre existiu. Eu fui vereador por 8 anos, votei temas polêmicos, votei medidas difíceis, duras, árduas, mas sempre as enfrentei da forma mais leal e correta possível. Então, a nossa relação com o parlamento é de discutir, debater e apresentar. O parlamento decide, aprova ou reprova aquilo que a gente propõe e a gente segue andando em frente. No caso do projeto do FAPES, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, todo mundo sabe que está falido. Inclusive os servidores, os vereadores, a população, as entidades. Só que o problema do FAPES não é só dos servidores, não é só da prefeitura e da cidade, porque o município está aportando milhões e milhões de reais para o Fundo de Previdência, que está falido, que está quebrado, que não houve contribuições proporcionais quando foi constituído. O que nos cabe hoje é adaptar as medidas que foram executadas em Brasília, governo federal, no Estado, governo do Estado e em diversas outras prefeituras. Cachoeira do Sul tem que debater e discutir esse tema. Ou a gente vai continuar fazendo essas ações paliativas que não resolvem os problemas e também não garante a aposentadoria dos servidores. A maior preocupação é que sabe-se que está falido e que não vai ter para pagar daqui a 10, 15 anos. Então eu não quero que isso estoure no prefeito da época, que talvez nem seja eu. Com certeza não será. Mas isso vai acontecer. Então, ou discute agora, ou empurra o problema com a barriga, que é o que tem sido feito nas últimas 2 décadas. Qual que é o seu ponto de vista nesse momento? É por continuar fomentando a discussão em torno do FAPES e tentar passar um projeto que seja aprovado pela Câmara de Vereadores, ou deixar a poeira baixar, quem sabe discutir um parcelamento, porque por enquanto a sua gestão vem pagando em dia, né, a cota patronal. É parcelamento, é manter como está, ou fomentar a discussão pela reforma administrativa? Importante a tua pergunta, e mais importante do que ela, a resposta que eu vou dar. Se a gente deixar tudo como está, a gente está enganando aos servidores. Os servidores sabem disso. E a população está sofrendo porque parte dos recursos que iria para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para tapar buraco, está indo para pagar a Previdência, que tem que ser honrada em primeiro lugar. Isso é lei, isso é fato. Então, o que eu proponho é debater constantemente o assunto todos os dias do meu mandato. Com servidores, inclusive, com qualquer jurista, advogado, profissional do cálculo atuarial. Não tem medida mágica. O fato de eu ter sido eleito prefeito, ou qualquer um de vocês, inclusive servidor, qualquer um, não cai dinheiro. Cai dinheiro com reformas, com medidas, com ajustes práticos. Se o déficit hoje é de 1 bilhão e 51 mil reais, milhões de reais, isso é quase impagável, insustentável. Então, se a gente sabe que não vai ter para pagar, para honrar a aposentadoria, independente de discutir se essa aposentadoria é de 100%, ou de 50%, ou 60%, 70%, 80%, a gente sabe que tem um problema grave. Ou senta, discute, debate, talvez todo mundo tenha que dar um pezinho para trás, para daqui a 2, 3, 4, 5 anos dar 2 pezinhos para frente, passos para frente. Então, é isso que a gente está proposto. Ninguém me traz uma sugestão plausível. E as propostas que a gente propôs são as propostas que os profissionais técnicos de contabilidade, de economia, de cálculo atuarial apresentaram, inclusive nos governos passados. O que a gente teve é a coragem de fazer o debate existir, ser travado no lugar correto, que é o parlamento, que é na Câmara de Vereadores. E ela decide. Prefeito, o senhor não teve seus projetos aprovados, então o senhor governa sem eles. A partir disso, tem 3 opções. A gente discute o parcelamento do FAPES, discute o parcelamento de salário e parcelamento do 13º, porque a gente tem que pagar e dizer de onde tirar não é uma medida muito fácil. Agora, dizer o que não pagar e o que pagar é uma difícil missão que eu tenho como prefeito. Então, se eu for priorizar honrar a folha, e é isso que eu tenho que fazer, sob pena de improbidade, de medidas duras, a população vai ficar sem saúde, sem estradas, sem educação, corta serviço, corta hora extra, corta diárias, corta o custeio, corta sobreaviso, corta combustível, vai ter que fazer medidas duras de controle de gastos, de água, de luz, de ar-condicionado, de tudo.
E isso é a missão do prefeito. E eu não fujo de nenhuma dessas missões. Mas ninguém nos traz a medida salutar, a medida que dá saúde, que dá fôlego, a não ser dizer, pega dinheiro do IPTU e paga o FAPES. O dinheiro do IPTU já está pagando o FAPES há décadas. Pega dinheiro de emendas e paga o FAPES. Não, dinheiro de emenda é um recurso direcionado para determinados fins. Não posso. Pega a emenda dos vereadores e paga. Bom, as emendas dos vereadores o município não consegue honrar há décadas, há anos, desde que se criou por incapacidade financeira. Pegamos esse ano o município com um déficit de 66 milhões. E hoje, Daniel, o déficit é de 20 milhões e 900 mil. Reduzimos mais de 45 milhões de déficit esse ano. Mas ainda tem um déficit de 20 milhões e 900 mil até dezembro. Ou seja, significa que eu não vou conseguir pagar o FAPES, ou a folha, ou outras contas. E essa é a dura missão, de decidir o que pagar. Por isso, eu estou com o diálogo aberto, vou levar os vereadores, vou convidar para uma reunião, vou na Câmara, tenho ido frequente. Eu fui mais de 15 vezes esse ano na Câmara, praticamente todos os meses, dia sim, dia não, ou semana sim. Eu estou lá dialogando, falando de algum projeto, estou em sessões solenes, enfim, aberto aos vereadores. Nossa agenda é pública, ela é publicada diariamente, todo mundo vê com quem eu falo, com quem eu converso, de porta aberta, de janela aberta, transparente. Não recebo empresário em casa, recebo na prefeitura ou visito as empresas. A gente tem buscado as saídas, dialogando e conversando. As entidades conversamos, servidores, fizemos dezenas de reuniões com os servidores. Nenhum traz uma proposta convincente ou real, que não seja mirabolante. Então, o que o senhor considera uma proposta que seria uma proposta convincente, basicamente, até para a gente trazer isso assim, de uma forma bem clara para a comunidade? Perfeito. A reforma da Previdência foi feita em Brasília. Os governos federais fizeram e os municípios seguem os exemplos, né? Então, é dura, difícil? Sim, mas é porque as previdências faliram. É melhor ter uma aposentadoria líquida certa do que ter algo que não vai acontecer por falta de recursos, né? Se não se contribuiu, infelizmente, esse déficit vai ter que ser pago por alguém. Se a cidade é rica, beleza, legal, a gente vai lá e aporta. Mas a gente tem que ter ciência que os serviços estão precários. As obras não estão acontecendo. Tem 50 ruas na cidade com pavés largados nas esquinas, que era para servir para calçar essas ruas. Todo mundo que anda pela cidade vai ver isso. Só que esses pavés foram largados lá, na véspera da eleição, 1/3 da capacidade de calçar uma rua, ou metade do material que viria para calçar uma rua. Isso foi iludir o povo, por exemplo. Hoje eu teria que comprar para essas 50 ruas que estão lá, postos, material que falta para ruas até em 70%. Ou largaram para AVS, não largaram meio-fio, ou largaram meio-fio, falta para AVS, ou não tem previsão de canos, ou não tem o projeto. Não tem sequer as medidas topográficas do local, sondagem, e o município tem incapacidade de fazer. Então, eu quero fazer essas obras acontecerem. Metade da cidade está no chão batido, no barro, né? Precários, esgotamento, galerias rompendo todos os dias, e nós temos uma equipe trabalhando para fazer tapa-buraco. Quer dizer, insuficiente. Por quê? Porque a gente prioriza pagar folha e previdência. Então a sociedade está sendo penalizada no momento em que a gente não consegue redistribuir o orçamento para atender todos, da saúde, da educação, da assistência social, da infraestrutura, do esporte, da cultura, por que não? Enfim, o meio ambiente sofrendo, né? Precariedade de limpezas de praças, limpeza de meio-fio, canteiros. Tem muitas reformas para serem feitas e a gente se propôs a fazer. Mas uma coisa é certa, se a Câmara não aprova, eu também não consigo fazer. Então, basicamente, o senhor vai levar essa discussão com certeza também nos próximos capítulos. É porque, como eu disse, né, as pedras são postas e precisa compreensão. E o parlamento é o foro para isso. Eu tenho que respeitar, a sociedade também vai entender as respostas e a gente vai reconstruindo. Se faltou alguma coisa de diálogo, eu estou aqui, peito aberto, à disposição. Minha agenda sai às 5 de casa, não tenho hora para parar, trabalho sábado, trabalho domingo. Alguns reclamos aí, prefeito faz muito vídeo. A minha comunicação é vídeo. É minha rede social, gratuita, espontânea, transparente, verdadeira, não gasto milhões em mídia, cortamos os gastos em mídias do nosso governo. A última gestão, senhor e senhora que está nos ouvindo, foi investido quase R$1,5 milhão em publicidade. Por quê? Quantas obras teriam sido feitas? Quanto disso poderia ter pago
previdência, servidores, porque endividaram o caixa, foi 39 milhões de FAPs não pago no ano passado, que está para mim pagar. Então, que assim, se eu ainda tenho que pagar o deste ano e tenho que pagar o que não pagaram no passado, como é que essa matemática vai fechar? Não fecha. Não fecha. Então, assim, ajustes, reformas, da nossa parte, não falta. Cortamos 30 cargos comissionados, reduzimos salários de FGs. Prefeito. Quer dizer, reformas estamos fazendo todo dia. E precisa se fazer muito mais, muito mais. Antes da gente ir para a tela aqui, que tem várias perguntas e estão perguntando do buraco na rua, eu preciso tratar disso. Uma última pergunta ainda desses dois projetos. A gente falou bastante aqui do FAPS, né, que é o projeto com maior impacto, evidentemente, mas outro projeto com muito impacto seria o rotativo. Perfeito. Esse projeto também foi reprovado, inclusive com um voto, né, foi uma diferença muito pequena. Eu inclusive ouvi praticamente todas as suas entrevistas, né, anteriores às emissoras de rádio aqui, antes da gente conversar, e ouvi também sobre alguma possibilidade do senhor decretar, fazer esse projeto andar por decreto. Essa é efetivamente a sua ideia? O que o senhor tem em mente? Primeiro, tu trazer aí, votou, não votou, né? A Câmara primeiro aprovou, depois refez a votação e aí reprovou. No FAPS também, teve um projeto que foi votado, o vereador votou sim, depois levantou a mão, eu votei errado, não poderia ter revotado de novo, tá? Você vai lá na Câmara Federal, caça alguém, vota sim, depois, peraí que eu não gostei do resultado. Não existe isso, né? Então tem alguns erros no meio, que vão ser discutidos juridicamente, não vem o caso, eu trabalho com o que é fato real. O rotativo ele traria para o município 30 mil reais mensais de recursos, que iria auxiliar o município que está falido a pagar a semaforização, que é uma precariedade, pagar a faixa de pedestre, pagar pintura de meio-fio, ajudar a fazer faixas de pedestre elevada. Tudo que arrecada no rotativo é para serem reinvestido em melhorias, que desoneraria o município de gastar com isso. Ou seja, ele auto se paga, gera emprego, facilita o acesso ao comércio, que está sofrendo, porque hoje muitas pessoas compram no Mercado Livre, compram em outras coisas e tal, e as lojas precisam, elas geram emprego, elas estão empregando nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser estimulados. Mas cobram mais caro ou não? Esses dias chamaram quem compra em Cachoeira é otário. Mentira! Quem compra em Cachoeira valoriza emprego, trabalho, renda, favorece a economia local. Se paga um pouquinho mais caro ali ou se não é atendido? Bom, isso são discussões que a gente pode travar, mas as lojas estão aqui gerando o ICMS. E o decreto? Estão gerando o ICMS e o ISS estão ajudando a pagar o FAPS, o fundo e a Previdência e os servidores, porque é o dinheiro que está ficando aqui. E o decreto, é possível eu fazer o rotativo via decreto e fazer a licitação e a concessão, que é submetida ao rigoroso Tribunal de Contas, o mesmo Tribunal de Contas que apontou uma série de licitudes do outro gestor, né? Então não tem maracutaia, o que tem é necessidade de avançar, de modernizar a cidade. Você vai a Venâncio, tem rotativo há 8 anos, em uma cidade bem menor que Cachoeira do Sul, e evoluiu, o comércio é forte, pujante, enfim, a pessoa tem acessibilidade. Então, há legitimidade para fazer por decreto. Mas por que o senhor mandou o projeto? Porque eu sou democrático. Que eu queria ouvir a Câmara. Eu queria debater com eles. Eu queria que a sociedade debatesse o rotativo. Então ficou o projeto. Mas mediante a reprovação, o senhor pretende avançar por decreto mesmo? Continuo debatendo com a sociedade, com as entidades. Vou procurar o CDL, vou procurar a Sindilojas, vou continuar ouvindo. O modelo pode se discutir, mas a necessidade, para mim, é inegável. Ela existe. Por parte dessas entidades, o que o senhor tinha de feedback, de retorno, era já um retorno de incentivo por fazer o rotativo? 70% de aprovação. Na sociedade a gente fez estudo, fez pesquisa, tem 70% de aprovação. Tem quem não queira, tudo bem, mas não é obrigado. Claro. Tu pode estacionar na quadra de trás, né? Mas já paga o imposto do carro. O imposto do carro é o imposto sobre a propriedade, todos nós temos que pagar. Se eu não andar com o carro, eu tenho que pagar igual. O nosso país é do imposto, não tiraram isso, né? Então, 44 mil veículos da nossa cidade. É difícil, o trânsito caótico, tem muitas melhorias para fazer e a sociedade sabe que o prefeito não tem recursos, não tem de onde tirar. Agora, quando surge uma medida saneadora que vai aportar recursos para resolver problemas do trânsito, poxa vida, se deem o aval. Então vamos reconstruir esse diálogo agora com as entidades e o prefeito está à disposição, fazer o decreto, fazer a concorrência pública, submeter ao Tribunal de Contas e fazer a licitação para uma empresa operar, gerar emprego,
né? E fortalecer o nosso comércio. Prefeito, vamos responder algumas perguntas. Tem muita mensagem aqui. Muito obrigado a você de casa que mandou a sua pergunta aqui. A gente vai colocar na tela o máximo que a gente puder. Vou pedir, prefeito, que o senhor seja aí objetivo também. A Priscila está participando aqui. Prefeito, até quando os moradores do Barro Vermelho vão sofrer com a falta de ônibus para ir para a cidade? Pois o que tem lá só viaja quando ele quer e uma vez por mês, pois as pessoas que não têm carro necessitam usá-lo e não podem contar, pois não tem. Então é falta de transporte do Barro Vermelho para Cachoeira, pergunta da Priscila. É inteligente o questionamento da Priscila, porque não é só o ônibus. Precariedade das estradas, que nós estamos lá trabalhando e forrando e botando cascalho e trabalhando permanentemente, precisa melhorar a infraestrutura. E a linha precisa ser superavitária, porque quando é deficitária, mesmo que se faça a licitação, os concorrentes eles abandonam. A empresa Nossa Senhora das Graças, na última licitação que teve por meio rural, ela ganhou várias linhas. E depois ela abandonou as linhas deficitárias, ou seja, as que eram no vermelho, ficou só com as positivas, né? Então, tem situações de modelagem de licitação que precisam ser feitas para todo o transporte rural, todo o nosso interior, um novo modelo. Mas a infraestrutura, repito, as estradas precisam estarem melhores, porque quebra veículo, o veículo acaba tendo um desgaste maior, atola, fica no barro, enfim, precisa ser feita licitação. Faxinal da Guardinha tem o mesmo problema que o Barro Vermelho e outras regiões também. Faxinal da Guardinha ficou 2 meses agora sem ônibus, voltou uma linha, ele volta e opera quando quer. Isso é lamentável, mas nós estamos fiscalizando, nós estamos cobrando. E aí eu faço um link com o transporte coletivo urbano, que nunca antes na história de Cachoeira do Sul se reduziu tarifa de transporte. Nós reduzimos para R$ 5,70. Era 6, a empresa queria R$ 6,70. Nós fizemos o recálculo, percorremos as linhas com o secretário Orion, criamos uma secretaria extraordinária, né? E disseram, gastou um monte de dinheiro. Não, eu gasto o salário de um secretário que está trabalhando. E isso fez com que o povo tivesse uma economia só em tarifa de transporte de R$ 1,5 milhão. A secretaria já se pagou por 3, 4 anos de gestão. Por isso foi fiscalizado, nós estamos monitorando, nós estamos fiscalizando permanentemente e vamos fazer a licitação do transporte urbano da cidade e vamos fazer uma nova modelagem de transporte, de licitação para todo o interior. Ela tem razão, a Priscila, e muitos moradores têm razão, porque quando é positivo, todo mundo quer operar, quando é negativo, ninguém quer operar, e eu acho que a gente tem que retrabalhar esse assunto. Tanto é que nós levamos agora, Priscila, a Secretaria de Desenvolvimento Rural para a rodoviária, para que lá já tenham mais acesso aos moradores que vêm de ônibus, para chegar lá, fazer um programa da agricultura, para fazer o seu cadastro, eu quero uma cisterna, eu quero uma terraplanagem, eu quero um açude, eu quero uma microdrenagem, enfim, um plantio da patrulha agrícola, já chega ali, já acessa, vamos fomentar. A nossa rodoviária estava abandonada, levamos a secretaria para lá, então nós temos e precisamos estar mais perto das pessoas do meio rural, do campo, facilitar a vida delas, mas não vai ser possível resolver da noite para o dia. É um conjunto de medidas que a gente tem que fortalecer. Prefeito, pelo menos mais uma pergunta aqui, temos só um minutinho para a gente encerrar. É a Fernanda Rosa. Quando vão arrumar a estrada que liga o cemitério da Boa Vista ao balneário do Irapuá? Pedimos ao prefeito um pouco mais de atenção nesta estrada, diz aqui a Fernanda. A Fernanda tem razão, e a cada chuvarada que vem, destrói o que é feito. Tá? Até mesmo as estradas de asfalto e de paralelepípedo, com as chuvas elas se autodestroem, se corroem e causam desmoronamento. Imagina as de chão batido. E Cachoeira tem 3.500 quilômetros de estrada de chão. E temos feito um trabalho com colocação de cascalho em trechos gravíssimos. E esta é a determinação para o secretário Cristiano Leivas e a sua equipe, que realiza assim, um trabalho gigantesco, com 2 patrolas, com poucas caçambas, com pouco material. Né? Então, preciso interromper. Peço perdão por isso, pela interrupção. Lhe agradeço pela presença com a gente, desejo sucesso na sua administração. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Fique com a Novo Tempo, Canal da Esperança. E a gente se encontra novamente ao vivo a partir de amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau. Uma boa tarde a todos.